Paz do Senhor, igreja. O Deus que sonda, que conhece e que sabe todas as coisas está presente aqui. Você pode dizer amém? Senhor Deus e Pai, que sonda o mais íntimo de cada um aqui esta noite. Sabe, Senhor, o que cada um, Senhor, precisa e cada um, Senhor, sente aqui esta noite. Eu quero te pedir, Senhor, vem, Senhor, com o teu bálsamo suavizador. Através da tua palavra, Senhor, fala com cada um, Senhor, fala com cada coração aqui esta noite. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade de ser usado, de usar, Senhor Jesus, a cada um, Senhor, aqui, como tem usado até este momento. Ó Pai, que nossas vidas sejam, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Igreja, nós estamos hoje começando um novo tópico das nossas palestras, né, que nós temos tido trimestralmente. E nós começaremos hoje a falar sobre família forte, igreja saudável. Você pode falar comigo? Famílias fortes, igreja saudável. Novamente? Amém. Nós sabemos que as famílias têm sido alvo de ataques furiosos do nosso inimigo, do inimigo das nossas vidas. E sabemos que nós estamos num limiar assim tão sério, que a sociedade tem exigido que nós nos posicionemos. Porque assim, como nós temos visto essa última semana, nós vimos um rapaz que defende família, que defende a instituição da família como ela é hoje, como nós conhecemos. Ele foi assassinado cruelmente porque defendia algo que há um tempo atrás para todos era normal, né? Era uma coisa que todo mundo achava normal, o pai, uma mãe, os filhos serem subordinados aos pais até que eles tivessem idade suficiente para serem responsáveis. Mas hoje as coisas estão mudando, estão virando de uma forma que perdeu-se o controle, a sociedade não tem mais rumo, está totalmente desgovernada. Mas hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre um assunto que o Senhor falou comigo muito poderosamente, sobre um visitante ilustre. Estão falando aí, pedindo que um Voyage cinza, com essa placa, já saiu. Pode tirar, por favor, volte ao... eu gostaria de pensar com vocês aqui sobre um visitante ilustre. No livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10, eu gostaria que fosse colocado aí, por favor. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
Você pode dizer amém? Esse texto é muito conhecido de todos nós. É um homem publicano, Zaqueu. Para você que talvez não tenha ouvido ainda sobre Zaqueu, o publicano era um cobrador de impostos. O povo de Israel, ele estava escravizado pelos romanos. E nessa época, o cobrador de imposto era um judeu, porque ele precisava que fosse judeu para cobrar imposto dos judeus. E Zaqueu era esse que fazia esse serviço. Era um imposto bastante extorsivo, e Zaqueu era responsável, e por isso ele era um homem que não tinha popularidade, ele era mal visto pela grande maioria da população. E, segundo nós podemos ver pela história, o cobrador de imposto, ele tinha o direito, sabe que ele tinha, além de cobrar o imposto devido a Roma, ele tinha o direito de pedir a mais para si próprio. E não sei se Zaqueu era um desses, porque depois ele fala que ele devolveria se ele tivesse feito isso. Mas ele era um homem que não era bem visto na sociedade. E eu gostaria de meditar aqui com vocês, que Zaqueu, no capítulo 19, no versículo 5, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Quem pode dizer amém? Essa versão aqui, ali está diferente, mas aqui na NVI, fala, olha, eu quero ficar em sua casa hoje. Por que Jesus quis falar isso para Zaqueu? Zaqueu estava bastante interessado em conhecer Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus. Jesus tinha vindo de Gadara. Jesus estava lá em Gadara, ele havia liberto um homem que estava possesso há muito tempo, e Jesus estava vindo para Jerusalém e passando na entrada de Jericó. João fala que eram 2 cegos e Lucas fala que era um cego, mas com certeza eram 2, que Lucas focou somente em um. Mas ali também Jesus havia curado um cego de nascença. Então Zaqueu estava muito curioso. Quem é esse homem? Quem é esse homem capaz de curar cego, de libertar endemoniado? E Zaqueu tinha necessidade de saber quem era esse homem. Mas ele não podia entrar pela multidão. Primeiro, porque ele era de pequena estatura, era baixinho. E outra, eu imagino, porque imagine Zaqueu entrando na multidão onde ele não era tão bem quisto, né? Provavelmente alguém ia falar para ele, olha, sai para lá, e ia empurrar ele. E a estatura dele já não favorecia, então era meio complicado. Mas eu quero meditar aqui com vocês nesse texto, e dizer 3 pontos que nós podemos tirar da lição deste texto que nós lemos aqui. O primeiro ponto é que onde Jesus está, ele deve ser prioridade. Vamos repetir aqui? Quem está aí na Infotec, se puder passar o próximo slide. Onde ele está, ele é prioridade. Vamos falar juntos? Onde ele está é prioridade. E no texto ali é Lucas 10, do 38 ao 41, se vocês puderem colocar aí, por favor. Esse texto também no Evangelho de Lucas fala do momento que caminhando Jesus com os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Vamos até Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia.
Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. O próximo, por favor. Contudo, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vocês podem dizer amém? Jesus entrou na casa de Lázaro. Aqui nós sabemos que Lázaro era amigo de Jesus. E Jesus chegando ali, Marta, que era anfitrião, o recebeu. E rapidamente foi à cozinha, imagino, foi fazer as coisas para receber aquelas pessoas que estavam ali. E quando ela percebeu que estava muita coisa para ela fazer, com muitos afazeres, e Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. Então ela falou: como assim? Eu estou aqui com todo o serviço, com toda a preocupação, e a minha irmã, quem de nós já não passou por isso, uma intriguinha com a irmã, né? Uma irmã meio folgada. E Jesus, ela chegou para ela e falou assim: olha, praticamente isso. Ela disse assim: olha, Jesus, a minha irmã deveria estar me ajudando, mas no entanto, ela está aí, sentada, e eu com tanta coisa para fazer, tu não importas com isso? Jesus respondeu para ela: Marta, Marta, quanta preocupação, Marta, quantos afazeres, Marta. Eu quero dizer para você aqui, quantos afazeres, quantas necessidades, quanta coisa para você fazer que você não acha um tempo de se dobrar aos pés do Senhor, de parar para ouvir o Mestre, que sonda os corações, que sonda as intenções, que conhece cada um desde que nasceu, desde o ventre, quando foi concebido, antes que a primeira célula se multiplicasse. Ele te conhece, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você necessita. E Jesus olhou para Marta como tanto amor, com tanta... Às vezes algumas pessoas falam que Jesus repreendeu Marta, que Jesus brigou com Marta. Não, Jesus teve compaixão de Marta e disse: Marta, Marta, você não sabe que Maria escolheu a melhor parte, que é ficar aos meus pés, porque eu não vou estar tanto tempo aqui assim. E ela escolheu a boa parte, e ela nunca vai ser tirada dela. Quero dizer para você que está tão preocupado com tanta coisa, que a única coisa que vai ficar é você e Deus no dia final. A única coisa que vai ficar somos nós. As coisas materiais vão ficar todas aí, tudo vai ficar para trás, mas a única coisa que não nos será tirada é a adoração àquele que é Rei, aquele que está sobre todo o universo, aquele que sonda os corações e que conhece as necessidades. Então, aonde Jesus está, Ele é prioridade, ou pelo menos deveria ser prioridade. Você está dando prioridade no seu lar para Jesus? Qual é a prioridade da sua casa? Qual a prioridade do seu lar? Quanto tempo você está junto com a sua família e ali juntos, aos pés de Jesus, e dizendo: Senhor, este é o meu lar, este é a minha casa, entra aqui, nós queremos que tu sejas aqui, Senhor, o principal nesta casa, não nós, mas o Senhor. Quantas vezes nós deixamos de fazer isso? Mas o Senhor esta noite está dizendo para nós: onde Jesus está, Ele é prioridade. Que Ele possa ser prioridade nos nossos lares. Eu não quero, mais uma vez eu quero lembrá-los, estamos vivendo no limiar da história, onde vai ser decidido aqui, onde cada um vai ter que decidir de que lado vai ficar. Nós estamos nos preparando para um embate final, onde as famílias serão confrontadas,
onde os valores serão confrontados. Então você tem que saber qual é a sua prioridade na vida, meu irmão, minha irmã. Você tem que saber qual é a sua prioridade. O mestre está falando com você aqui essa noite. Qual é a sua prioridade? Não estou falando de serviço. Marta estava servindo. Marta estava nos afazeres. Ela não estava fazendo simplesmente porque ela queria. Ela estava servindo materialmente ao Senhor. Ela estava provavelmente fazendo uma refeição muito saudável. Mas o Senhor quer um momento pessoal com você aqui esta noite. O Senhor quer estar a sós com você. Ele quer que você o ouça. E Ele quer te ouvir também. Então, aonde o Senhor está, Ele é prioridade. Aonde o Senhor está, Ele deve ser a prioridade. E também o segundo ponto que eu quero destacar aqui neste texto com vocês, é quando Ele chega, Ele traz vida e saúde. Aonde Ele chega, quando Ele chega, traz vida e saúde. Aqui nós podemos ler também um texto no mesmo Evangelho de Jesus, que Lucas escreveu no capítulo 8, dos versículos 43 ao 48, por favor. Que diz assim: havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto, e imediatamente a hemorragia cessou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus, porque todos negavam. Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse: alguém me tocou, pois sei que de mim saiu poder. A mulher, ao ver que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: filha, a tua fé curou você, vá em paz. Aleluia. Aonde o mestre está, aonde ele chega, traz vida e saúde. Nesse texto nós podemos ver que Jesus vinha andando e uma multidão como sempre o seguia. Jesus estava sendo seguido por uma multidão e ele estava com Jairo. Jairo estava do lado de Jesus porque havia vindo até Jesus porque sua filha estava muito, muito doente. Sua filha estava enferma no leito, estava quase à morte. E Jesus, levado pela multidão, empurrado pela multidão, ele parou. E Pedro, afoito, falou: mestre, vamos, a menina está quase morrendo, né? Precisamos ir. Jairo é uma pessoa influente. Vamos lá ver a menina. Praticamente era isso que Pedro queria. Mestre, como assim? O senhor fala: quem me tocou? Nós estamos no meio de um monte de pessoas. É como se você, é um exemplo que eu dei na parte da manhã também, como você estivesse na 25 de março, na época de Natal. Alguém já foi lá? Provavelmente sim, né? Pelo riso de vocês. Mas imagine só, você perguntar: quem que encostou em mim? Quem me tocou? Era mais ou menos isso. Mas Jesus disse: não, eu não fui empurrado, eu não fui mencionado, não falaram para mim: ah, aleluia, ele ficou levantando a mão, fazendo de conta que está me adorando. Eu fui tocado. Eu fui tocado. Você sabe o que é tocar na veste de Jesus? Você sabe qual é a diferença de estar num lugar onde Jesus está simplesmente porque a multidão está, e de tocar na orla da veste de Jesus? Esta mulher que estava há 12 anos passando por um problema sério. Eu não sei quanto tempo você está passando por um problema familiar. Eu não sei há quanto tempo você vem trazendo este fardo que te incomoda, este fardo que está tão pesado,
Mas eu quero dizer para você, não importa o tempo, o Senhor está aqui esta noite e quer libertá-lo. O Senhor está aqui esta noite e quer trazer alívio para a sua dor e cura para a sua doença. Seja uma doença física, seja uma doença na alma, o Senhor é poderoso para curar, aleluia. E Jesus parou, deu atenção àquela mulher. Essa mulher era uma mulher que, quem conhece a tradição judaica, sabe que uma mulher, quando estava no ciclo menstrual, ela não podia sequer estar no meio de uma multidão, quanto mais tocar em um homem, porque o tornaria imundo. Mas esta mulher, ela não se intimidou, com toda a fraqueza. Imagine você, 12 anos, com uma hemorragia, sem ter mais nada para gastar, sem ter um tostão mais para gastar com a sua saúde. Você vai procurar a última coisa que pode resolver o seu problema. E quando ela chega, encontra com uma multidão. E esta multidão impede dela chegar até Jesus. As multidões têm impedido muitos de chegarem até Jesus. Porque muitos procuram multidões, procuram lugares onde é bacana, é muito interessante, onde tem muita coisa para se ver, muita coisa para se ouvir, muito entretenimento. Mas eu quero dizer para você que basta um toque na orla dos vestidos de Jesus para Ele mudar a sua vida, mudar o rumo da sua história e mudar tudo o que ficou de ruim e deixado atrás. Basta um toque na orla dos vestidos de Jesus. O Senhor quer ser tocado aqui esta noite por famílias que estão desestruturadas, que estão doentes, que estão à beira da morte. Mas vocês lembram que Jairo veio à procura de Jesus porque sua filha estava muito doente. E de repente chega um mensageiro e diz para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Imagine você, alguém chegar para você e dizer: olha, não tem mais jeito para a sua situação, para a sua família já morreu. Mas Jesus disse assim: Jairo, sua filha simplesmente dorme. E Jesus foi até a casa de Jairo. E logo que, não vamos ler porque o tempo é exíguo, mas quando Jesus chega na casa de Jairo, saindo daquela multidão, sendo acompanhado por aquela multidão, Jesus chega à porta da casa de Jairo e disse assim: ninguém entra. Eu quero um particular. Entre comigo somente os pais da menina e os meus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. E Jesus entra ali com eles. E nesse momento ele pega as mãos da menina e diz: menina, levanta. O Senhor está dizendo para você aqui esta noite: levanta, levanta, não está morto ainda, levanta, porque eu trouxe vida hoje aqui para você. Aquilo que estava morto, que não existia mais solução. Todos dizem assim: existe solução para tudo menos para a morte. Mas não é assim com Jesus. Ele é Senhor da vida, Ele é o Senhor da morte também, porque Ele tragou a morte na vitória. E Ele está aqui hoje porque nós estamos comemorando a morte de Jesus e a ressurreição, porque Ele vive e vive para todo sempre. Você que esta noite entrou aqui para participar do corpo e do sangue de Jesus, para lembrar a morte do Senhor até que Ele venha, não esqueça, Ele não morreu, Ele está vivo. E você chegar a Ele e se colocar aos pés dEle e suplicar a Ele, ainda que algo esteja morto na sua vida, Ele com certeza vai dar vida e vida com abundância. Eu quero dizer que lares saudável traz uma igreja saudável. Eu quero dizer para você que lar saudável não é lar sem briga, não é lar sem problema. Olha, aqui até na casa de Maria e Marta tinha discussão, né? Jesus estava ali. Muitas vezes pode haver desavença, pode haver desacordo, porque
porque somos pessoas diferentes, somos pessoas que pensamos diferente, mas isso não é motivo para lares serem destruídos. Isso é motivo para dobrar-se e assentar-se aos pés do Mestre e buscar dele solução para o seu problema, para a sua família, para a sua casa. Você aqui esta noite, você chefe de família, você mulher que tem a sabedoria de estar criando seus filhos, lidando com os problemas da sua casa. Quantas vezes você foi levar aos pés do Mestre o problema da sua casa, as necessidades da sua casa? Então eu quero dizer para você, que quando Ele chega, Ele traz vida e saúde. Ele trouxe saúde para a mulher que estava com fluxo de sangue. E Ele trouxe vida na casa de Jairo. Trouxe vida à filha de Jairo. E no terceiro ponto que eu quero meditar com vocês, é onde Ele pousa, Ele traz mudança. Jesus não quer ficar de passagem somente. Ele quer ficar na sua casa. Ele quer se pousar na sua casa. Quantas vezes hoje em dia é mais difícil? Nós somos próximos de pastores. E quantas vezes pastores precisavam hospedar visitantes em suas casas, né? E muitas vezes você vai hospedar uma pessoa que você não conhece, você mal ouviu falar. E Jesus, Ele disse para Jairo: Jairo, desce depressa. Desculpa, olha, eu já troquei, de manhã eu troquei, agora eu troquei de novo. Zaqueu, desce depressa, porque hoje chegou salvação na sua casa. Hoje eu vou pousar na sua casa. Ele não esperou ser convidado. Ele simplesmente viu o coração de Zaqueu. Ele simplesmente conhece o teu coração e Ele sabe quanto você precisa dele na sua casa. Quanto você precisa dele não como hóspede, mas como Senhor do seu coração, como Senhor da sua casa, como Senhor dos seus negócios. Quanto você precisa dele. E eu quero pedir para você, pare um pouquinho e veja qual o lugar da sua vida, da sua família, da sua casa, que você está mais necessitado da presença do Mestre, que você precisa de uma intervenção urgente, porque está quase à morte, está adoecido quase à morte. Mas hoje o Senhor traz uma palavra para nós aqui esta noite. Hoje eu vou pousar na sua casa. Hoje eu vou trazer saúde para a sua família. Hoje eu vou trazer libertação para a sua casa. Hoje eu vou trazer libertação para a sua família. Quando Ele pousa na casa, Ele traz mudança. Ele traz perdão. Ele traz convicção. Ele traz reparação. Zaqueu imediatamente quis reparar os prejuízos que ele outrora tinha dado a alguém. E ele disse para Jesus: olha, Jesus, se eu lesei alguém, eu devolvo em dobro. Se eu tirei alguma coisa de alguém, eu devolvo em dobro. E eu vou dar todos os meus bens àqueles que necessitam. Quando Jesus chega, a reparação, a restituição, a confissão e a perdão. Nós estamos assim tendentes a coaches que dão fórmulas para que nós possamos chegar a algum lugar, chegar a êxitos nas profissões, nas famílias. Mas quando Jesus chega, Ele quer uma coisa somente. Muitas vezes fala assim: a partir de hoje, essa semana vai ser tudo resolvido. Essa semana mesmo você vai ter uma surpresa muito grande. Vai ter uma coisa muito, muito de repente assim, tudo vai resolver. Eu quero dizer para você,
que não é assim que acontece. Que as coisas não funcionam assim. Que com Jesus é diferente. Você precisa começar do começo. Você precisa ir arrumando as coisas para que Ele possa agir. Você precisa ter o perdão para que Ele possa agir. Você precisa ter a confissão. Senhor, eu realmente estou precisando de mudança. Se você não reconhecer, Ele não vai poder fazer nada por você. Se você não perdoar, Ele não vai poder fazer nada. Porque o que é parte dele fazer, Ele vai fazer. Se você não reparar aos danos que você tem causado, palavras duras que você tem lançado sobre pessoas da sua casa, o Senhor diz aqui esta noite: volte atrás enquanto é tempo, porque Ele pode trazer vida onde está a morte. Ele pode trazer saúde onde a doença está instalada na sua família. Doença nos relacionamentos. Doença na forma como você trata as pessoas da sua casa. O Senhor pode trazer restauração. O Senhor pode trazer perdão. A partir do momento que você confesse. A partir do momento que você vai restituir tudo que tem perdido na sua casa. O tempo que você perdeu com outras coisas e não com sua família, o Senhor vai restituir aqui esta noite. Eu creio. Se você abrir o seu coração e dar lugar para o Espírito Santo de Deus agir, eu creio que Ele vai fazer isso aqui esta noite. Nós não somos daqueles que pregamos o estalar de dedo, o toque de mágica. Não. Nós estamos aqui para pregar a palavra verdadeira e fiel do Senhor, que onde ela entrar, onde o Espírito Santo de Deus age, há mudança sim, há restauração sim, há mudança, há vida, há saúde, porque Ele é o Senhor da vida. Então, meus queridos irmãos, pense durante essa semana, você que está com problema na sua família, e você que não está, vigie para que não aconteça. Que o Senhor Jesus possa estar em nossa vida e possa, onde Ele está, onde Ele estiver, que Ele seja a prioridade. Que quando Ele chega, Ele traz a vida. E onde Ele pousa, Ele traz mudança. Aleluia. Que você possa aqui esta noite ficar com esta palavra no seu coração e ela poder falar profundamente mais dentro de você. E esse terceiro ponto, onde Ele pousa, Ele traz mudança. Que essas mudanças aconteçam na sua vida. Não pense você que da forma como você está e do jeito que você quer, vai haver mudança. Existe uma coisa muito clara, que se não estiver segundo a palavra do Senhor, não pode haver mudança. Se Ele não for o centro, se Ele não for tocado, se Ele não for ouvido, não pode haver mudança. Eu quero que você, se você puder, se coloque em pé. E nós vamos orar por você. Nós vamos orar aqui esta noite, para que lares sejam restaurados, para que famílias sejam restauradas, e que essas famílias que têm problema, possam começar do começo, arrumando a casa, como fez Zaqueu. Primeiro reconhecendo o erro, depois pedindo perdão, depois restaurando pessoas e confessando: eu realmente estou errado. Que você possa aqui esta noite chegar a um ponto que a sua família vai dizer: que mudança chegou aqui na nossa casa, porque hoje entrou salvação nesta casa, porque nós estamos seguindo verdadeiramente aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que sonda os corações, aquele que sonda as intenções de cada um. Que nós possamos, irmãos, parar com este movimento de
de imediatismo, de para ontem. Olha, eu quero tudo para ontem. Quem não está vivendo isso? Tudo para ontem. Vamos. Para um pouco. Jesus parou diversas vezes para ouvir pessoas. Jesus parou porque pessoas precisam ser ouvidas. Famílias precisam de diálogo. Famílias precisam ser ouvidas. Pessoas estão machucadas por palavras, por não serem ouvidas, por não fazerem parte do contexto, simplesmente estão ali. É mais um. Mas eu quero dizer que o Senhor pode mudar essa história hoje na sua casa. Se você quiser, Ele pode mudar tudo isso hoje. Vamos orar. Eterno, soberano Deus e Pai, estamos mais uma vez em Sua presença, Senhor, para nos colocarmos à Tua disposição, ó Pai, e para pedirmos a Tua intervenção em nossa casa, Senhor, em nosso lar, em nossa família, Senhor, em nossa igreja. Nós sabemos, Senhor, que a nossa igreja precisa ser saudável, e ela só será saudável se as famílias forem saudáveis, Senhor. Traz saúde às famílias aqui esta noite, Pai. Traz saúde física, Pai. Traz saúde espiritual, Senhor. Ah, Pai querido, que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, testificar da vida de cada um a necessidade que tem, Senhor amado, em cada casa, em cada família. E rever, Senhor, aqui esta noite os seus motivos e as suas necessidades, e se lançar aos Teus pés, assim como aquela mulher fez, Senhor, lançando-se aos Teus pés e encontrando cura e libertação e vida, Senhor, aos Teus pés. Eu quero Te agradecer, Senhor, por tudo aqui esta noite e pela Tua presença preciosa mais uma vez em nosso meio, em nome de Jesus, em nome